Atualmente, os Estados Unidos, Israel e a Europa estão reunindo ativos estratégicos no Oriente Médio. O porta-aviões americano Nimitz deve chegar próximo ao Oriente Médio já na manhã de sábado, se tudo correr conforme o previsto. Israel segue se preparando para a guerra. Hoje, analisaremos o tema em detalhes. Aproveito para informar sobre meu livro recém-lançado, meu primeiro produto oficial. Está à venda na Kyobo Bookstore e livrarias próximas. Quando puderem, deem uma olhada. Atualmente, o porta-aviões americano da classe Nimitz, o Lincoln, continua se deslocando para a região do Oriente Médio. Na verdade, o Lincoln deveria ter chegado perto do Oriente Médio no domingo, mas houve atrasos contínuos e só agora ele chegou. Além disso, o interessante é que até agora o Lincoln navegava com o transponder ligado, então era possível rastrear sua localização até certo ponto. Mas o problema é que agora ele está navegando com o transponder desligado, tornando impossível determinar sua localização exata. O que assusta no Lincoln é que ele não está sozinho. É escoltado por navios e destroyers, além de contar com aviões embarcados, tornando-o ainda mais ameaçador. O grupo aéreo tem 8 esquadrões, aumentando o poder ofensivo dos Estados Unidos. Além disso, há uma grande movimentação de caças para o Oriente Médio. Foi confirmado que caças FCBE e aviões-tanque KCLSMO foram deslocados em grande número para o Oriente Médio. Essas aeronaves eram caças americanos que estavam no Reino Unido e foi confirmado que eles se deslocaram para a Jordânia. Caso o Irã realize um ataque preventivo ou retaliatório contra Israel ou ativos americanos na região, espera-se que o FCBE desempenhe um papel fundamental na defesa contra esses ataques. Esses caças FCBE têm como missão principal defender contra ataques de drones ou mísseis de cruzeiro do Irã e devem ter papel importante. O Comando Central dos Estados Unidos segue negando o envolvimento direto de ativos da Força Aérea ou estratégicos na região. No dia 21 de janeiro, ao revelar os caças FCBE pousando no Oriente Médio, ficou implicitamente claro que algo está sendo preparado no momento. E o número de aeronaves de transporte CECBE Globemaster também está aumentando. Um número considerável dessas aeronaves de transporte está chegando ao Oriente Médio. Enquanto isso, os ativos estratégicos dos Estados Unidos continuam sendo posicionados nas proximidades do Oriente Médio de forma discreta, mas muito sistemática. O principal é que são forças deslocadas para uso imediato em operações reais, não só uma precaução. Um exemplo claro é o desdobramento do sistema de defesa aérea Patriot e do TADAD, ou seja, o sistema de defesa terminal de área de alta altitude, que estão sendo enviados para várias regiões do Oriente Médio. Esses equipamentos são ativos estratégicos para interceptar mísseis balísticos e são implantados diante de ameaças de mísseis de certos países. Em especial, o sistema THAAD é um recurso que os Estados Unidos operam em quantidade limitada. Então, o simples fato desse equipamento ter sido deslocado já é interpretado como um sinal de que os EUA estão levando muito a sério a possibilidade de um conflito de alta intensidade no Oriente Médio neste momento. Além disso, também foi observado que países europeus, de forma discreta mas clara, estão enviando ativos da Força Aérea diretamente para o Oriente Médio. Caças Eurofighter Typhoon e aviões-tanque Airbus KC-12 da Força Aérea Britânica foram enviados ao Oriente Médio em circunstâncias e horários incomuns, sugerindo que não se trata apenas de um exercício de treinamento. Em especial, o Ministério da Defesa do Reino Unido reconheceu oficialmente que vários caças Eurofighter Typhoon foram posicionados na base aérea de Al Udeid, no Catar. A base de Al Udeid é um ponto estratégico fundamental no Oriente Médio, servindo como um centro principal para as forças americanas e aliadas. O fato de caças serem posicionados ali pode ser interpretado como uma forma de manter todo o Oriente Médio ao alcance de suas operações. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirma que o deslocamento ocorreu a pedido do Catar, conforme acordo entre os países. Porém, analistas veem a ação como medida preventiva diante da instabilidade regional. Notícias indicam que aviões de transporte da França, Alemanha e Itália foram enviados ao Oriente Médio. O deslocamento dos aviões de transporte está diretamente ligado ao movimento de diversos suprimentos militares, como tropas, munições, peças de reposição e equipamentos de defesa aérea. Por isso, isso pode ser interpretado como uma ação visando a capacidade de manter operações por um longo período. O interessante é que Alemanha e França estão evitando deliberadamente dar explicações ou comentários oficiais sobre o deslocamento desses recursos militares.
Normalmente, quando se trata de treinamentos simples ou de deslocamentos regulares, há explicações públicas. No entanto, o fato de manterem silêncio desta vez sugere que pode haver uma escolha militar significativa com grandes repercussões políticas envolvidas. O mais importante é que essa tendência lembra casos anteriores. No verão de 2025, antes de um ataque aéreo às instalações nucleares do Irã, os EUMA reforçaram porta-aviões, defesa aérea e forças aéreas no Oriente Médio. Naquela época, também enfatizaram oficialmente a dissuasão e a defesa. Mas, no final das contas, isso resultou em uma ação militar real. O padrão e a velocidade do deslocamento de forças no Oriente Médio, além do número de países envolvidos, mostram que um fluxo parecido ao do passado se repete. Assim, a situação exige seriedade. Netanyahu afirmou que Jerusalém responderá ao Irã com uma força inédita para o país. Segundo o New York Post, Netanyahu afirmou no parlamento israelense que acompanha de perto a situação no Irã e admira a luta do povo iraniano por liberdade, bem-estar e justiça. Ele também denunciou as atrocidades e massacres ordenados pelos governantes iranianos. Ele disse que, com um novo governo no Irã, Israel aceitaria um grande ataque aéreo iraniano, segundo autoridades israelenses. Mesmo com Israel e os Estados Unidos continuando seus preparativos militares de forma muito sistemática, relatos indicam que há, internamente, vozes de grande preocupação surgindo ao mesmo tempo. O principal problema destacado é a situação dos mísseis interceptores de Israel. Israel já utilizou em grande escala vários mísseis interceptores, como o Domo de Ferro, durante o confronto militar direto com o Irã. Naquela ocasião, para se defender dos mísseis balísticos e de cruzeiro lançados pelo Irã, além de uma grande quantidade de drones, Israel consumiu um volume significativo desses mísseis em um curto período de tempo. Mesmo após o episódio, com a tensão no Oriente Médio, Israel não conseguiu reabastecer seus mísseis interceptores ao nível original. De acordo com alguns relatos, atualmente a quantidade de mísseis interceptores que Israel possui é considerada insuficiente para sustentar operações de defesa por um longo período, caso ocorra um ataque massivo de mísseis. Por outro lado, a situação do Irã está se desenvolvendo de maneira completamente diferente. Sabe-se que o Irã continua operando suas instalações de produção de mísseis balísticos, mesmo sob sanções e pressão internacional, e está constantemente revelando novos mísseis com alcance e precisão aprimorados. Além disso, o Irã mantém sua capacidade de realizar ataques com mísseis balísticos e drones, não apenas a partir de seu próprio território, mas também por meio de forças armadas aliadas na região. Por isso, caso ocorra um conflito real, existe a possibilidade de Israel ser atacado simultaneamente de múltiplas direções, e não apenas de um único eixo. Nesse contexto, caso Israel decida realizar um ataque preventivo ou um bombardeio em larga escala contra o Irã, há uma grande possibilidade de que o Irã responda imediatamente com um ataque de retaliação. Especialmente porque, no caso de um ataque com mísseis balísticos do Irã, é difícil descartar completamente a possibilidade de que algumas ogivas alcancem o território israelense, independentemente do sucesso das tentativas de interceptação. Há preocupação de que, além de bases militares, infraestruturas civis e grandes cidades possam enfrentar ameaças diretas. No final das contas, a prontidão que Israel e os Estados Unidos estão demonstrando atualmente envolve tanto o fortalecimento das capacidades ofensivas quanto o desafio de como compensar as limitações dos recursos de defesa. Analistas continuam apontando que esse ponto tem grande probabilidade de se tornar um fator muito importante para determinar a situação futura no Oriente Médio. Agora, ao reunir todos esses movimentos, a avaliação de que a situação atualmente em desenvolvimento no Oriente Médio está passando do nível de pressão diplomática ou advertências para sinais claros de guerra está ganhando força. O fato de o grupo de porta-aviões dos Estados Unidos estar se dirigindo diretamente para as águas próximas ao Oriente Médio está sendo interpretado não apenas como uma preparação para possíveis colisões acidentais, mas como uma postura de prontidão para responder imediatamente caso ocorra um confronto armado real. O reforço simultâneo das defesas aéreas e da força aérea indica que cenários de ataque e defesa estão sendo considerados. Em especial, como o grupo de porta-aviões simboliza tanto uma mensagem política quanto um poder de dissuasão militar, o simples fato de essa força estar se reunindo no Oriente Médio mostra que os Estados Unidos consideram a situação na região como extremamente grave. Ao mesmo tempo, também foi relatado que Israel está mantendo o mais alto nível de prontidão, sem descartar a possibilidade de um confronto total. As forças de defesa de Israel estão reforçando sua postura defensiva, especialmente em torno do sistema de defesa aérea, enquanto mantém a força aérea e os ativos de inteligência prontos para entrar em operação a qualquer momento. Foi emitida ordem de retirada para pessoal não essencial na base aérea de Al-Udeid, no Catar. A base de Al-Udeid é um ponto estratégico fundamental para as operações dos Estados Unidos no Oriente Médio e desempenha um papel central nas operações da Força Aérea.
A decisão de retirar o pessoal não essencial desse local está sendo considerada uma medida bastante incomum. Isso está sendo interpretado como uma medida tomada porque os militares dos Estados Unidos consideram bastante alta a possibilidade de essa base se tornar alvo de um ataque iraniano no futuro e, assim, buscam minimizar possíveis perdas humanas em caso de emergência. Em outras palavras, os militares dos Estados Unidos já consideram como um cenário realista a possibilidade de o Irã atacar direta ou indiretamente as bases americanas. E podemos entender que eles já entraram em uma fase de resposta preventiva a essa situação. Nesse contexto, uma série de medidas como o envio direto de grupos de porta-aviões, o deslocamento de ativos estratégicos, o reforço das defesas antiaéreas e a retirada de pessoal não essencial podem parecer de caráter defensivo quando analisadas isoladamente, mas, quando vistas em conjunto, mostram claramente que os preparativos para um possível confronto armado já avançaram para uma fase bastante concreta. O Oriente Médio já não discute mais se haverá guerra, mas sim quando e como a tensão vai explodir. E cada país já se prepara para isso. Neste ponto, cada pequeno movimento que ocorre tem grande possibilidade de servir como um sinal importante para prever a direção dos acontecimentos futuros, de acordo com as análises. O que vocês acham da situação atual? Deixem seus comentários. Encerro o vídeo. Obrigado.